eu preciso que você entenda duas grandes coisas na palavra de hoje. A primeira delas é que Deus, então, trabalha com ciclos que se completam e que se iniciam novamente. E quando nós temos na nossa sociedade uma época de um recomeço de ano, sempre é uma grande oportunidade para que nas nossas vidas um novo ciclo se inicie na nossa vida espiritual e que reflete na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, no nosso lazer, nos nossos sonhos, nos nossos estudos, nos nossos projetos de vida, nos nossos novos hábitos, no cuidado com a nossa saúde. Esse sentimento que você tem, que as coisas estão começando, que o ano está engrenando, que parece que há algo novo no ar, tem tudo a ver com algo espiritual que acontece quando nós, como sociedade, dizemos: acabou um ciclo e se iniciou o outro. Ao mesmo tempo, eu preciso te dizer que além de que Deus trabalhe dessa forma, usando o tempo para que a nossa vida experimente novos ciclos a cada estação, a palavra de Deus também nos orienta um segredo muito poderoso para que nós possamos de verdade frutificar em cada novo ciclo. E para isso eu preciso que você abra a tua Bíblia em João capítulo 12, versículo 24, porque hoje a palavra que nós vamos ministrar se chama os novos protagonistas, as novas pessoas que Deus está levantando nesse tempo que nós estamos vivendo para protagonizar um novo ciclo nas suas vidas, um novo ciclo perante a sua família, um novo ciclo nas suas finanças, um novo ciclo no seu ministério, um novo ciclo perante a sociedade, um novo ciclo nos seus sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem te chamado a viver e a cumprir. Diga assim comigo: Deus me chamou para ser um protagonista. E agora nós vamos aprender como que o Senhor tem um padrão de levantar novos protagonistas na história da humanidade, na vida das pessoas, nos ciclos que nós vivemos. O Senhor Jesus afirma em João 12, 24: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Vamos ler de novo, porque esse texto é um texto complexo do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará sozinho. Mas se o grão de trigo morrer, ele vai dar muito fruto. O Senhor Jesus está trazendo um princípio espiritual para as nossas vidas, com base numa analogia da semeadura na natureza. Ele está dizendo: uma vez que você tenha um grão de trigo, você pode usar esse grão de trigo para qualquer coisa, mas se você quiser que ele frutifique, você precisa de duas coisas: colocar ele no solo, ele precisa cair no solo, e a segunda coisa, esse grão de trigo precisa morrer. Enquanto ele não morrer, enquanto ele lutar para estar em torno da sua existência apenas, enquanto ele não se conectar com esse solo, enquanto ele não quiser se abrir para receber nutrientes e que o processo que Deus tem preparado para a vida dele se cumpra de fato, ele não vai dar fruto. Para que o grão de trigo possa de verdade frutificar muitas vezes mais do que ele, nesse ciclo da história dele, ele precisa ser colocado no solo correto, e ele precisa morrer para frutificar. Diga assim comigo: é preciso morrer para frutificar. Essa palavra é uma palavra forte e poderosa do nosso Deus, que sempre que existe um ambiente de morte, sempre que existe um ambiente de perda, sempre que há algum prejuízo, existe o padrão de Deus de causar uma nova oportunidade para que alguém seja protagonista em causar novos frutos, para que alguém seja aquele que está à frente de que por meio da morte, por meio da perda, por meio da crise, por meio do prejuízo, é uma grande chance de causar frutos novos, uma frutificação extraordinária.
Traduzindo isso para o nosso ano profético de 2022, 2022 é o ano para brilhar, é o ano para resplandecer, é o ano do Senhor te levantar, é o ano de causar evidência nos projetos de Deus para a tua vida, é o ano da tua célula estar em evidência no teu bairro, é o ano da família da fé estar em evidência na cidade de Viamão, é o ano de nós sermos protagonistas de grandes coisas do Senhor na nossa vida. Você crê nisso? O Senhor está preparando esse tempo para nós. Essa é a direção profética que nós temos. Então nós precisamos entender que Jesus ensinou que para que algo venha novo à evidência, algo novo se torne protagonista, é necessário que haja uma morte, é necessário que haja uma perda. Em outras palavras, é necessário que haja uma lacuna, um espaço em branco que alguém precisa preencher. É necessário que as coisas aconteçam, que os tempos mudem e que lacunas sejam criadas para que novos protagonistas surjam e possam preencher esses espaços e virem a brilhar e resplandecer como um novo tempo de Deus para a sua vida. Se você pensar comigo, eu poderia dar inúmeros exemplos nessa noite. Mas se você pensar comigo, quem foi Josué? Josué na Bíblia foi um grande líder da nação de Israel. Josué, de fato, entrou no território da terra prometida. Josué fez o povo atravessar o rio Jordão. Josué venceu muitos inimigos. Josué causou a divisão das terras das tribos e distribuiu as suas heranças. O Josué foi usado por Deus, tinha uma relação poderosa com o Senhor, foi um líder de centenas de milhares, quem sabe milhões de pessoas que saíram do deserto para uma nova vida e para um novo ciclo. Agora eu te pergunto, por que Josué se tornou um protagonista do projeto de Deus nessa terra? Porque o tempo de Moisés se cumpriu. Quando Moisés morreu, Josué surgiu. E através dessa lacuna que Moisés deixou por ter cumprido o seu propósito, vem Josué no lugar dele e causa algo novo nessa terra. Se você vê na Bíblia, por exemplo, agora profeticamente, vimos um exemplo de liderança, de governo. Agora um exemplo ministerial profético, de algo que Deus estava revelando sobre a terra. Elias foi o maior profeta de todos os tempos. Elias apareceu a Jesus ao lado de Moisés. Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Elias foi o maior profeta da Bíblia. Elias performou muitos milagres extraordinários em tempos difíceis, em dias de perseguição, de morte. E agora eu te pergunto, quando Elias morreu, o projeto de Deus para essa terra terminou? Não. Quando Elias morreu, abriu uma lacuna, que entrou um novo protagonista chamado Eliseu. Elias precisou morrer, o ciclo dele se completar, aquilo que ele tinha de propósito se cumprir, se abrir um espaço, uma lacuna no projeto de Deus, e Eliseu brilhou. Eliseu performou o dobro de milagres do que Elias, debaixo da sua unção, agarrado ao seu manto, sendo discipulado por aquele que começou. E assim o Senhor Jesus nos ensina: vocês irão fazer obras as mesmas que eu faço e maiores ainda, porque nós estamos ligados à videira que é Jesus, e aquilo que ele começou com tanto sacrifício, hoje existe um novo patamar para que nós venhamos frutificar em uma medida ainda mais extraordinária. Lembra, os ciclos de Deus, eles são crescentes. Então, algo que alguém começou, de repente se cumpriu um projeto, abriu uma lacuna, e Deus te chama para protagonizar uma situação nova em 2022. Vamos ver mais um exemplo, retomando aquilo que foi ministrado na semana passada. A Bruna pregou aqui semana passada sobre a morte do rei Uzias, e quando Isaías se levantou como um profeta do Senhor, diz assim a Bíblia em Isaías 6, no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão de Deus e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Precisou Uzias morrer para Isaías surgir, para Isaías se levantar. Só que eu quero que você entenda que, mesmo que nessa pandemia,
Tristemente, muitos de nós enfrentamos literalmente morte nas nossas famílias, nos nossos amigos, em colegas de trabalho, em pessoas importantes da sociedade. Mesmo que essa é uma realidade para alguns de nós, e eu não quero de forma alguma menosprezar isso, mas dizer algo muito sério nessa noite, que você se passou por situações de luto, situações de morte durante essa pandemia, essa é uma oportunidade para que você se levante como um novo protagonista também na tua família, dentro da tua casa, em levar um evangelho, em ser luz para aqueles que te cercam, no teu grupo de amigos, naqueles que você conhece. Porém, Deus não faz com todos da mesma maneira. Nós não precisamos que alguém termine a sua vida para nós podermos ser protagonistas de algo. Pode ser que essa morte seja de fato a morte de projetos, a morte de situações, a lacuna de uma coisa que aconteceu na tua realidade. Talvez nesse ano você tenha tido a morte da tua profissão, a morte do teu emprego, talvez a morte do teu círculo de amigos, da tua rotina de lazer. E agora eu quero que você entenda isso como uma grande oportunidade que Deus te dá para um novo começo, para se tornar um grande protagonista na tua história. Eu quero te contar uma ilustração que aconteceu comigo na minha história de vida profissional. Enquanto eu estava trabalhando na iniciativa privada, no setor moveleiro, com 23 anos de idade, eu estava exercendo um cargo de supervisor industrial, numa empresa de móveis que tinha alguns setores distintos, e eu me tornei então o responsável por um dos setores da empresa, e já muito jovem me tornei supervisor de equipes e trabalhava com muito afinco para que a minha equipe produzisse, para que os pedidos fossem entregues, para que nós pudéssemos cumprir com as metas da empresa e alcançar os objetivos da empresa. No meio daquele trabalho, no meio daquela situação toda, eu tinha alguns colegas que eram supervisores junto comigo, alguns deles com mais de 25 anos de profissão, outros deles muito mais capacitados do que eu no segmento industrial que nós trabalhávamos. E nós estávamos ali, eu era o mais novo da turma e trabalhávamos bastante para cumprir os objetivos da empresa. De repente, de uma hora para outra, os tempos mudaram. De uma hora para outra, a situação da empresa se desestabilizou. Houve um problema emocional, de saúde, estrutural, na família dos donos da empresa, dos diretores da empresa. E ao mesmo tempo que houve essa turbulência na estrutura da diretoria da empresa, o gerente, que era meu chefe, se demitiu da empresa, saiu da empresa. Então agora houve uma completa crise e ao mesmo tempo uma lacuna. Uma crise que gerou um espaço para alguém se tornar o protagonista. Você sabe o que eu fiz? Esperei um dia, esperei 2 dias, ninguém assumiu a frente, ninguém assumiu a responsabilidade por toda a empresa. Eu mesmo sendo supervisor, ganhando como supervisor, sendo o mais novo da equipe, dei um passo de fé, recebi o aval, eu não me lembro agora, eu creio que por telefone do diretor da empresa, e me tornei organicamente o novo líder da equipe de supervisão. E reuni todos os pedidos, e lidei com os clientes, e lidei com o escritório, e lidei com o faturamento, e lidei com o almoxarifado, lidei com o financeiro, lidei com recursos humanos, e comecei a desenvolver aquele trabalho com base naquela oportunidade para que a empresa não ruísse, para que os negócios não afundassem, para que eu não olhasse somente para o meu setor, para a minha equipe, para aquilo que eu recebia por fazer, mas eu agarrei aquela oportunidade como um espaço para protagonizar algo. Eu poderia falhar e perder inclusive a minha função atual, mas eu investi em Deus, em oração, com os princípios que eu tenho aprendido dele, e lá aos 23 anos, sabe o que aconteceu? 2 meses depois, eu me tornei o gerente da empresa. Sendo o mais jovem da equipe de supervisores. Por que eu me tornei um protagonista em liderar a empresa inteira? Porque houve uma lacuna, houve um espaço, houve o final de um ciclo, e eu aproveitei aquele momento para protagonizar algo novo na minha realidade. Com coragem, com inexperiência, com humildade, pedindo ajuda, mas protagonizei algo novo, que foi crucial ao longo de toda a minha carreira no segmento industrial.
O que eu estou dizendo para ti? Que na Bíblia nós também vemos que não é só a morte de pessoas, mas também a morte de situações que levaram novos homens e mulheres a se levantarem como protagonistas. E eu vou te dar alguns exemplos rápidos disso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, a humanidade estava corrompida, o projeto de Deus estava indo por água abaixo, as pessoas não queriam saber da presença de Deus, e de repente Deus disse: eu me arrependi de ter feito o ser humano. E no meio dessa reflexão que a palavra de Deus declara, do Senhor estar entristecido, do Senhor estar consternado, arrependido com os rumos que as famílias, os povos, a humanidade estava levando, de repente o texto bíblico diz: porém, lá no versículo 7 de Gênesis 6, o Senhor encontrou Noé como um homem íntegro. Ele e sua família representaram a esperança. Na morte de um propósito de Deus, um homem aproveitou a oportunidade e brilhou. E por causa de Noé, nós estamos aqui hoje. Quando nós vemos, por exemplo, a história de Abraão, quantos já ouviram falar na história de Abraão? Você já ouviu falar na história de Abraão? Abraão é um dos maiores personagens da Bíblia. Por que Abraão foi um protagonista na Bíblia? Em Gênesis capítulo 11, no versículo 31, nós vemos que o pai de Abraão se chamava Terá. E Deus colocou dentro de Terá um sonho. Deus colocou em Terá uma meta. E Terá saiu de Ur dos caldeus para ir para Canaã. Veja só, você talvez nunca tinha ouvido falar desse nome, Terá. Terá saiu de Ur para ir para Canaã. Porém ele se distraiu, ele enfrentou situações difíceis na sua vida, ele teve que lidar com o falecimento do seu filho, e ele se estabeleceu no meio do caminho e decidiu que não iria mais avançar para o lugar onde Deus tinha colocado um sonho no coração dele. O que aconteceu em consequência? Gênesis capítulo 12, versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Morreu o projeto em Terá. Terá não quis. Talvez eu estou diante de algumas pessoas hoje que já receberam muitas boas oportunidades de Deus na sua vida e não quiseram. Eu te digo hoje, te levanta para brilhar nesse ano. Do contrário, Deus pode levantar outra pessoa e você perder a missão, você perder o projeto. Valoriza o que Deus tem te dado. Valoriza a tua célula. Valoriza ter a célula na tua casa. Valoriza a oportunidade de pregar lá na tua profissão, lá no teu trabalho. Não reclama mais de levantar segunda-feira para trabalhar. Valoriza o lugar que o Senhor tem te dado para viver e habitar. Valoriza a tua cidade, valoriza a tua esposa, valoriza os teus filhos, valoriza os teus pais. Não deixe que Satanás roube aquilo que Deus tem preparado para você brilhar. Porque Terá simplesmente parou. E Abraão surgiu, e o projeto continuou, e Canaã foi conquistada, e isso simbolicamente nos dá esperança, para que um dia todos nós estaremos com novos céus e nova terra. Uau! A nova Jerusalém está por vir nessa terra, e nós vamos protagonizar algo incrível. O mal será extirpado, a morte não existirá mais. O Senhor levanta os justos nessa terra, para proclamar a sua palavra e a sua glória. Abraão se levantou não porque o seu pai morreu. Abraão se levantou porque o projeto parou. Porque aconteceu uma lacuna. Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus disse: ok, vocês podem escolher um rei. E Deus aprovou o homem Saul, um rei poderoso, um rei que impunha a sua presença, um rei extraordinário, um homem de autoridade. Porém, Saul reinou durante algum tempo debaixo da orientação de Deus. Mas quando o reinado subiu para sua cabeça, o poder tomou conta do seu coração. A palavra de Deus declara em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, que Saul abandonou o Deus de Israel. Não deixe que esse ano, para brilhar e resplandecer, ameace a tua vida com Deus. Faça com que você abandone Deus, porque no momento que o rei Saul abandonou o projeto de Deus, quem é que se levantou? O pequeno menino Davi. Davi estava lá no campo, estava cuidando das ovelhas do seu pai.
Davi estava trabalhando com excelência naquilo que ele podia, do jeito que ele podia. Às vezes nós temos sonhos muito grandes, mas ainda não chegou o grande. E aí, ao invés de trabalhar com tudo que nós podemos no pequeno, nós ficamos reclamando e imaginando que quando o grande chegar, aí sim nós seremos satisfeitos. Deixa eu te dizer, seja satisfeito com hoje, seja satisfeito com agora, seja satisfeito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque a tua vida é o maior motivo de satisfação dessa terra. E daí a Bíblia fala que por causa que Saul desistiu, Samuel foi levado por Deus à casa de Jessé e escolheu o menino Davi para ser o sucessor, para ser o novo rei de Israel. Davi foi o maior rei de todos os tempos da nação de Israel. Davi escreveu a maior parte dos salmos. Davi conquistou 70% da terra prometida. Davi foi um rei extraordinário. Davi restaurou o tabernáculo, colocando a arca da aliança de volta em Jerusalém. Davi entrou para a história. Davi gerou Salomão. Davi edificou tudo o que precisava para que o seu filho construísse o templo de Jerusalém. E agora nós vemos por que Davi foi Davi. Davi foi Davi porque houve uma lacuna, porque um ciclo se encerrou, porque o projeto na vida de Saul parou, morreu, e agora emerge o maior rei da história. Vamos um pouquinho mais longe ainda, eu quero te dar mais um exemplo para te convencer 100%. Você sabia que o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, que eram 12, um o traiu, se enforcou, se matou, agora eram 11 diante dele, e Jesus disse para os seus apóstolos, irem por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizar pessoas de todos os povos, ir na Judéia, mas não só na Judéia, ir para Samaria, que era a região vizinha, mas não só para Samaria, ir para todo Israel e não só para a nação de Israel. Jesus disse, vocês têm que ir para os confins da terra. E deixa eu te dizer o que aconteceu na história. Os 11 apóstolos de Jesus Cristo ouviram essa palavra do Jesus que havia ressuscitado e aparecido diante deles com poder extraordinário. Começaram o seu ministério batizando 3.000 homens em um só dia. E deixaram o tempo passar, se acomodaram e não viveram o que Jesus falou. Os apóstolos ficaram anos apenas em Jerusalém. Depois de muitos anos, foram ali em Samaria e voltaram para Jerusalém e não obedeceram o projeto de Deus para a sua vida. Sabe o que aconteceu? Um projeto morreu na vida de uma pessoa, uma lacuna surgiu. Quem é que se levantou? O grande apóstolo Paulo. Paulo não seria Paulo se os apóstolos 11 de Jesus Cristo tivessem obedecido e ido até os confins da terra pregar a palavra. Mas Paulo foi Paulo. Paulo foi um novo protagonista, porque ele viu uma oportunidade quando Deus o chamou para brilhar em seu reino, para brilhar em seu chamado, para receber algo novo. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Que para que haja uma frutificação, é preciso que algo morra, é preciso que exista uma lacuna, é preciso que uma porta se abra. E quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos que a maioria dessas oportunidades acontecem de repente. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, de repente. Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem que se preparar com intenções para aquilo que vai acontecer. Você não pode ter malandragem no reino de Deus. Não, se eu souber que Deus vai abrir essa porta mês que vem, então eu vou orar todos os dias esse mês. Se eu souber que Deus está para restaurar o meu casamento, então agora eu vou começar a tratar minha esposa melhor. Se eu souber que eu vou ser promovido na minha empresa, então eu vou trabalhar com vontade nessa segunda-feira. O Senhor não avisa quando Ele vai fazer algo de um novo ciclo na tua vida. Ele acontece de repente. E de repente acontece uma lacuna. E eu te pergunto agora, quem vai preencher essa lacuna? Quem vai preencher a lacuna que a morte causou? A lacuna que a estagnação causou? A lacuna que alguém abandonou a Deus e causou?
a lacuna que o crescimento da empresa causou, a lacuna que o crescimento da célula causou, a lacuna que a oportunidade de pregar o evangelho para uma família nova causou. Quem vai preencher essa lacuna? Quem vai ser o novo protagonista? Ou você acha que, como Davi, não tinham milhares de garotos no reino de Israel? Ou você acha que, como Josué, não tinham centenas de milhares de homens nas tribos de Israel? Ou você pensa que Abraão não tinha irmãos que pudessem ser usados também para viver aquilo que Deus tinha preparado? Ou você acha que, como Paulo, não tinham milhares de fariseus estudiosos e sedentos por Deus para terem um encontro com Ele e se tornarem apóstolos para os gentios? Você já parou para pensar nisso? Será que é por acaso? Será que é por acidente? Será que Deus escolhe as pessoas no unidunité? Será que Deus acha alguém mais bonito e diz, olha, agora vamos girar a roleta e quem cair a sorte vai ser a oportunidade dessa pessoa brilhar? Não. Biblicamente nós percebemos que existem algumas características fundamentais na pessoa que vai preencher essa lacuna. Existem características fundamentais no novo protagonista do novo ciclo. Existem características fundamentais para que você possa ser aquele que vai brilhar em 2022. Em primeiro lugar, eu já falei muito, mas vou trazer então as 3 maiores características que, pelo estudo da palavra de Deus, eu julgo que sejam fundamentais para que você e eu possamos aproveitar as oportunidades e brilhar com o Senhor Jesus. Está preparado para isso? Eu sugiro que você anote. A primeira grande característica, diga assim comigo, disponibilidade. Disponibilidade é a primeira característica de alguém que vai preencher a lacuna e ser um novo protagonista. Eu te digo, algo grande tem que ser feito. Quem pode fazer? Algo grande vai acontecer. Quem está disponível para fazer? Quem tem tempo para fazer? Quem está na vez para fazer? Para preencher a vaga de algo grande que Deus está para fazer. Eu estou falando contigo nessa noite. Quem tem tempo? Quem está disponível? Deixa eu te dizer uma coisa. Davi não estava desocupado quando Deus chamou ele. Paulo não estava desocupado quando Deus chamou ele. Abraão não estava desocupado quando Deus chamou ele. Noé não estava desocupado. Pelo contrário, ele parou anos da vida dele para construir uma arca, porque ele foi o único a receber essa palavra e a acreditar nessa palavra. Então, em primeiro lugar, os novos protagonistas são aqueles que estão disponíveis para reorganizar as suas prioridades, para reorganizar a sua agenda, para achar tempo, para fazer aquilo que Deus está colocando diante de si, para agarrar a oportunidade que os céus vão abrir em 2022 para a tua vida. Os protagonistas são aqueles que querem fazer algo a mais, entrar nesse espaço, assumir a liderança, assumir os riscos, ter coragem, desembolsar, investir, se preparar, deixar algumas coisas, estar disponível para ser protagonista. Você não sabe quando vai acontecer. É de repente. Quem está disponível para ser protagonista? O Senhor Jesus nos disse em Lucas 10, capítulo 2, a colheita é grande. A colheita sempre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Em nome de Jesus, que se levantem novos trabalhadores para os projetos de Deus em 2022. Novos protagonistas que vão fazer brilhar o chamado de Deus para as suas vidas, em todas as áreas da sua vida. É preciso estar disponível. Se você não quer estar disponível para algo mais nesse ano, esquece que é o ano de brilhar. Vive a tua vida com Deus, vai orando, cuida para não cair, não perder a tua salvação, mas esquece, essa palavra profética não é para você. Se você não está disponível a viver algo novo e diferente, não é contigo que eu estou falando e nem pregando essa mensagem. Em segundo lugar, quem são os novos protagonistas? Eu estou disponível, Senhor. E agora, qual é o próximo passo? Deus não precisa apenas de alguém disponível. Deus também precisa de uma grande característica, que é a segunda que eu vou elencar nessa noite. Diga assim comigo, abnegação.
A abnegação é uma característica indispensável para um discípulo do Senhor Jesus. Em Lucas 14:33, Jesus diz assim: qualquer um de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A abnegação é a grande, talvez uma das mais relevantes características de alguém que vai brilhar em 2022. E agora a pergunta aumenta. Algo grande tem que ser feito e custa caro. Quem pode? Algo grande tem que ser feito e custa muito caro. Quem quer fazer? Isso significa abnegação. Você pagar o preço necessário. Você deixar de fazer algumas coisas que você percebe que diante desse novo chamado não são mais tão relevantes e tão importantes. E você está disposto a pagar o preço. Abnegar significa negar algo para alguém ou para você mesmo. No tempo que nós estamos vivendo, muito mais para nós mesmos do que para o outro. Abnegar significa abrir mão, sacrificar, gastar, investir, renunciar o nosso conforto, aquilo que temos, o status quo em que nos encontramos, a nossa realidade boa e leve, para preencher um espaço que se criou no projeto de Deus para essa terra. Então, o projeto de Deus para os novos protagonistas requer disponibilidade. Em segundo lugar, requer a abnegação. Apenas aqueles que aprendem a dizer não vão poder protagonizar o novo. Dizer não para quê? Para Deus? Não. Dizer não para as coisas supérfluas. Dizer não para distrações. Dizer não para algumas coisas que te prendem e te impedem de viver algo novo para Deus. Eu tenho uma frase para compartilhar contigo, muito simples hoje sobre isso, que é o seguinte: quem quer tudo, não tem nada. Diga aí para o teu irmão, quem quer tudo, não tem nada. Você não pode querer tudo ao mesmo tempo. Você vai começar de tudo e não vai terminar nada. Quem quer tudo, não tem nada. Qual é a tua missão para 2022? O que você espera? Aonde você deposita a tua fé? Qual é o teu maior propósito? Qual é a oportunidade? Qual é a lacuna que a morte de projetos, de situações, de empregos, de pessoas, de realidades, de relacionamentos, qual a oportunidade que isso causou? Você precisa agarrar isso como primeiro lugar na tua vida. O Senhor Jesus declara: se alguém amar a sua mãe, o seu filho, ou a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Essa palavra é uma palavra forte, porque apenas os fortes são levantados como protagonistas na história. Mas mesmo assim, disponibilidade e abnegação não são suficientes para brilhar em 2022. Essa missão é uma missão grande. E uma missão grande, maior do que você está acostumado, requer maturidade. Diga comigo, maturidade. E para mim esse é o maior pacote dos protagonistas desse ano. Disponibilidade, abnegação e maturidade. Agora a pergunta se completa. Algo grande tem que ser feito, custa muito caro e requer alguém preparado. Quem pode? Algo muito grande está para surgir de repente na tua vida. Vai custar muito caro e requer que você queira estar preparado. Quem quer brilhar? Essa é a pergunta dessa noite. Sem maturidade, Deus não é irresponsável de querer confiar a nós um ciclo novo que nós não vamos suportar, que nós não vamos aguentar, que nós vamos nos ensoberbecer, nos enchermos de orgulho. Deus não é irresponsável com os seus projetos nessa terra. O Senhor quer confiar a ti algo novo, mas isso requer maturidade. Eu quero terminar com um texto bíblico, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Vamos ler juntos esse texto? Assim como você anotou João 12, 24, vamos ler juntos agora Hebreus 5, 14, que diz assim a palavra de Deus:
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga comigo assim, exercício constante, prática, exercício constante, experiência, treinar, estar preparado, enxergar além, praticar para algo novo, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a maturidade vem pela prática, pela experiência, pelo treinamento, pela preparação, pelo investimento, pela qualificação das nossas vidas. Queira amadurecer naquilo que o teu coração espera. Se o teu coração espera uma promoção no trabalho, faça de tudo para se preparar e amadurecer no assunto que você trabalha, no tema que você trabalha. Se o teu coração espera ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, vá mergulhar na palavra de Deus, vá receber conselho e instrução, vá agir com sabedoria, vá se preparar para viver 2022 como alguém melhor dentro da tua casa. Se o teu coração está esperando um crescimento ministerial, o teu coração está esperando brilhar naquilo que Deus te chamou para fazer por meio da igreja, não perca um culto esse ano, não perca uma célula, não perca um treinamento, não perca um encontro com Deus, não perca uma oportunidade de que Deus fale contigo. Deixa eu te dizer, as minhas maiores experiências com Deus, Ele não me avisou um dia antes que ia fazer. Eu tive que estar no lugar, eu tive que investir, eu tive que estar disponível, eu tive que deixar outras coisas de lado, e quando eu menos esperei, de repente, o Senhor falou comigo. De repente, o Senhor trouxe destino, resposta e direção. Então deixa eu te dizer, Deus vai causar, e eu estou profetizando agora, em 2022, uma lacuna em algumas áreas da tua vida. Algo grande, para que você e eu nos tornemos em 2022 novos protagonistas. O que precisa para que você seja o Paulo da vez, o Davi da vez, o Abraão da vez, o Noé da vez? São muitas coisas, mas eu resumi em 3 nessa noite. Primeira é disponibilidade. A segunda, abnegação. E a terceira, maturidade. Então, queira estar disponível, queira ter tempo para o teu Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. É mentira, você não quer ter tempo. Você tem outras coisas que são mais importantes do que ler a Bíblia. Você está tendo outras coisas mais importantes do que orar. Você está tendo outras coisas mais importantes do que ser assíduo na tua célula. Você está escolhendo outras coisas mais importantes do que estar presente nos eventos da igreja. Não é que você não tem tempo. O teu dia não tem 18 horas, ele tem 24. Então esteja disponível. Em segundo lugar, seja um cristão abnegado. Custe o que custar. Deus nunca vai te pedir algo impossível. O Senhor sempre vai te pedir algo possível. Então esteja disposto a sacrificar, a dizer não, a querer a coisa certa e não querer tudo para não ter nada. Em terceiro lugar, conforme Deus já te deu talentos, dons, sonhos no teu coração, visão de planos para 2022, comece já a te preparar. Invista, tenha tempo, exercite, te discipline, receba conselho, busque instrução, te capacite, pegue experiência, vá atrás, porque de repente o gerente da tua empresa se demite. De repente o teu líder da célula fica gripado e precisa de alguém para pregar na célula. De repente, aparece alguém desesperado diante de ti precisando de salvação. De repente, a tua empresa precisa promover uma pessoa e vai escolher quem foi mais excelente no seu trabalho em 2022. De repente, vão vir centenas de famílias para esse lugar e vai haver uma lacuna para discipulá-las. De repente, Deus vai fazer você brilhar em 2022. Novos protagonistas se levantem, brilhem, abracem essa causa e queiram viver o novo nesse tempo que nós estamos vivendo.